Olá, pessoal, boa tarde, tudo bom? A professora Graziela Monteiro, vou estar falando aí para vocês um pouquinho aí sobre o cálculo de insulina e de heparina. Antes da gente entrar aí no cálculo, vamos entender um pouquinho aí o que é a insulina e o que é a heparina, né? A insulina ela é um hormônio que ela é produzida pelo pâncreas nas leotas de Langerhans, que é responsável aí pela regulação metabólica dos carboidratos e gorduras advindos das nossas alimentações. Existem pessoas que produzem pouco ou não produzem nada, então quando eu não produzo, eu preciso administrar esse medicamento aí vindo sinteticamente. Então, o medicamento ele é conhecido aí como um hipoglicemiante ou um antidiabético, Ou seja, ele baixa os níveis de glicose dentro da nossa corrente sanguínea, Quais são os tipos aí de insulina que eu tenho no mercado disponível? Eu tenho a ultra rápida, que é a Lispro ou Aspart. Ela tem ação em minutos, normalmente é menor do que 30 minutos, e a duração dela é de 3 a 5 horas. Eu tenho a rápida, que é a mais comum, a mais usada, é a regular. Ela tem coloração de água, ou seja, ela é límpida, e a ação dela é em 30 minutos e a sudoração aí é em torno de 5 horas. Tenho a intermediária, que é a NPH, ela tem uma coloração leitosa, aspecto de leite aguado, e ela tem ação aí entre 1 a 3 horas e a duração dela é 16 a 24 horas. Quando ele faz uso de manhã, ela não vai atuar de manhã, ela vai atuar só mais tarde. E tem a longa, que é a glargina e a determin, que ela tem uma ação gradual, ou seja, ela tem ação aos poucos, em poucos tempos, e a duração dela aí é de 24 horas, E a heparina, o que é a heparina? A heparina ela é um anticoagulante, ou seja, ela neutraliza aí os fatores de coagulação sanguínea, impedindo que esta aconteça. Existem alguns fatores dentro da nossa corrente sanguínea que, quando eles são ativados, acontece a coagulação. A heparina ela inibe que esses fatores sejam ativados. E aí eu tenho esses dois tipos. Eu tenho heparina frasco ampola e eu tenho heparina ampola. Então, os tipos aqui de heparina que eu tenho, as duas formas. Ampolas, onde eu tenho 5.000 unidades em 0,25 ml. Ela também é conhecida como liquemine e a sua administração é via subcutânea. Eu não posso administrar a ampola via endovenosa. E aí eu tenho frasco ampola, que eu tenho 5.000 unidades a cada 1 ml, mas o frasco no seu total tem 5 ml. E essa sim, a administração dela é via endovenosa. Ela é muito utilizada aí para silenizar aí o acesso venoso central para fazer diálise, tá? Que é o Charlie, tá bom? Algumas considerações importantes aí, Tanto a insulina quanto a heparina, ela é dada em unidades internacionais, onde eu tenho aí 100 unidades é igual a 1 ml, ou 1 ml é igual a 100 unidades, tá? Então, vamos entender aí, antes de chegar no cálculo, a graduação das seringas. Então, eu tenho algumas seringas aí no mercado que são capacidade de 30 unidades, 40 unidades, 50 unidades e 100 unidades. Mas por que eu tenho que entender aí da seringa, tá? Existem seringas aí que elas são graduadas de 1 em 1 e existe seringa graduadas de 2 em 2. Então, vamos aqui, ó. As seringas de 30, 40 e 50, elas são graduadas de 1 em 1 unidade, Ou seja, cada tracinho da seringa significa uma unidade. Existe algumas seringas de 30 que ela tem divisão de 0,05, E as seringas de 100, elas são graduadas a cada 2 unidades, ou seja, cada tracinho daquele lá equivale a 2 unidades. Mas eu tenho seringas de 100 unidades que elas são graduadas de 1 em 1, tá? Ou seja, cada tracinho equivale a 1. Por que disso daqui, Se eu for administrar um número ímpar, Foi 25, 33, 45, 15, 17, ou seja, um número ímpar, é mais adequado que eu pegue a seringa graduada de 1 em 1 do que a seringa graduada de 2 em 2. Eu não vou conseguir aspirar a graduação de 2 em 2 número ímpar. Aqui eu coloquei para vocês um pouquinho uma seringa. Então, aqui eu tenho uma seringa de 100 unidades, que a graduação dela é a cada 2. Então, eu tenho aqui, ó, os tracinhos, tá vendo? Então, entre o 20 e o 30, eu tenho 4 tracinhos. Cada tracinho desse aqui equivale a 2 unidades. Então, ó, 20, 22, 24, 26, 28, 30. E aqui desse lado eu tenho uma seringa de 30 unidades, onde cada tracinho equivale a 1. Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
né? Agora que a gente entendeu aí sobre a insulina, a heparina e as graduações das seringas que utilizamos, vamos ao cálculo de insulina e de heparina, né? Uma consideração aí importante, né? Para se calcular tanto insulina quanto heparina, utiliza-se regra de 3 simples, tá? Então, a insulina, ela é apresentada em frasco ampola, e para se realizar o cálculo, utiliza-se regra de 3, considerando que a seringa de 100 unidades é igual a 1 ml e que o frasco também se apresenta na constituição de 100 unidades por 1 ml. Quando eu não tenho disponível a seringa de 1 ou 30, 40, 50, eu utilizo a seringa de 3 ml, que ela vem graduada a cada 0,5 ml, e cada tracinho equivale a 0,1 ml. Só que eu só vou usar dessa seringa 1 ml, então eu não uso a seringa por total, tá? Então, aqui a gente tem uma fórmula, né, da insulina, onde eu tenho frasco, seringa, prescrição e o X, tá? Que o F frasco, o S seringa, PM é prescrição médica e o X é a nossa incógnita, tá? Existe um ditado aí que o pessoal fala dessa conta que é fui seduzido pelo Xuxa, tá? Algumas considerações importantes, tá? Para realizar o cálculo, então, a gente vai utilizar a regra de 3 simples. Eu vou colocar na primeira linha aquilo que eu tenho disponível, tá? E na segunda linha aquilo que eu tenho prescrito, ou seja, aquilo que eu preciso. E do lado do que eu tenho prescrito vai sempre a incógnita X. E independente da seringa que vocês forem usar, seja de 1 ou seja de 3, tá? Eu vou colocar no cálculo apenas o valor de 1 ml. Então, aí um exemplo de cálculo de insulina. Então, aqui eu tenho a insulina NPH, que é a insulina de coloração leitosa, 52 unidades, subcutâneo cedo. A insulina NPH, ela não pode ser feita via endovenosa, ela só pode ser feita via subcutânea. E aí eu tenho disponível frasco de insulina 100 unidades e seringa de 3. Quanto aspirar para administrar? Então, como devemos proceder aqui nesse caso, né? A gente não pode esquecer aí de que no cálculo eu só vou usar 1 ml, porque eu não uso os 3 ml no total. Então, aqui está a nossa fórmula, frasco, seringa, prescrição e o X, né? Primeiro eu faço o número vezes o X, depois eu faço o número de baixo com o número de cima. Pode ser também número de cima com o número de baixo, tanto faz. O único que eu não posso alterar é o número vezes o x. Eu não posso fazer x vezes número, tá? Então, primeiro vem o nosso disponível, ó. Então, meu disponível tá aqui, ó, 100 unidades. E a seringa 3, só que no cálculo eu uso apenas 1, porque eu não vou usar mais do que 1 ml no meu cliente. E embaixo vem o meu prescrito. Então, o meu prescrito está aqui, ó, 52 unidades, né? Unidade embaixo de unidade. Não posso colocar unidade embaixo de ml, tá? Então, 52 unidades. Do lado do prescrito, a incógnita X. Então, vou fazer o número vezes X, né? E depois eu vou fazer o número de baixo com o número de cima. Então, 100 vezes x, 100 vezes x, multipliquei um lado, vou para o outro, símbolo de igual. 52 vezes 1. Então, montei a multiplicação, agora eu vou multiplicar. Então, 100 vezes x igual a 100x. É como se eu desse um x para 100 pessoas. Quando eu juntasse essas 100 pessoas, eu teria 100x. 52 vezes 1. Toda vez que eu multiplico um número vezes 1, é o próprio número. Então, 52. Terminei a multiplicação, vou para a divisão. Como que eu faço para a divisão, né? O único número que se movimenta aqui é o número que está antes do x, tá? Então, o x fica aqui, o igual fica aqui, o número que está depois do igual também fica. Só vai movimentar o número que está aqui antes do x. Como ele está desse lado do igual aqui multiplicando, quando ele vai para o outro lado, ele passa a ser divisão. Então, ele vai ficar 52 dividido por 100. Então, 52 dividido por 100 é igual a 0,52 ml. Então, eu vou, né, aí fazer. Nós iremos aspirar 0,52 ml do frasco ampola, que ele é igual a 52 unidades de insulina NPH. Vamos aqui mais um exemplo, né?
Então, aqui eu tenho prescrição médica insulina regular, né? A insulina regular é uma ação mais rápida, ela tem coloração límpida, ou seja, né, coloração de água. 14 unidades subcutâneo cedo. A insulina regular, ela pode ser feita também via endovenosa, tá? Então, disponível frasco de insulina, 100 unidades, seringa de 3 ml. Quanto aspirar para administrar, né? Como que eu procedo nesse cálculo, né? Nunca vou esquecer aí, né? Que no meu cálculo não entra os 3 ml. Eu vou usar da seringa de 3 apenas 1 ml. Então, a nossa fórmula daqui, ó, frasco, seringa, prescrição médica, X. Vou multiplicar o número vezes X e o número de baixo com o número de cima. Então, vamos substituir aí primeiro. Lembrando que na primeira linha vem o meu disponível. Então, o meu disponível está aqui, ó, 100 unidades e a seringa de 3. Então, 100 unidades e 1 ml da seringa de 3. E embaixo vem o meu prescrito, que é o 14 unidades. Unidade embaixo de unidade, do lado do prescrito X. Primeiro eu multiplico o número vezes o X, e depois o outro lado, o número vezes o outro número, um de baixo com um de cima. Então, 100 vezes X, né? Multipliquei esse lado, quando eu vou para o outro lado, igual 14 vezes 1. Então, 100 vezes x, 100x é igual 14 vezes 1, 14. Né? Multipliquei, agora vamos para a divisão. O único número que vai movimentar aqui, ó, o número que está antes do x. Então, ele sempre vai para a divisão. Então, 14 dividido por 100, onde o x ele é igual a 0,14 ml. Então, nós iremos aspirar aí 0,14 ml do frasco ampola, que é igual a 14 unidades de insulina regular. Agora, vamos um exemplo aí de cálculo de heparina, que também é regra de 3 simples, tá? Então, eu tenho uma prescrição médica de heparina, que é um anticoagulante, 10.000 unidades subcutâneas cedo, né? Então, não posso usar o frasco ampola, eu tenho que usar a ampola. E ele vai receber essas 10.000 unidades aqui a cada 8 horas. Então, de 8 a 8 horas, ele vai receber isso aqui. E aí, eu tenho disponível a ampola aí de 5.000 unidades por 0,25 ml. Quanto aspirar, né? Como que eu vou proceder nesse cálculo, né? Então, vamos colocar primeiro o disponível. Disponível está aqui, ó, 5.000 unidades por 0,25 ml. Quando eu vou escrever na regra de 3, fica 5.000 unidades, que é o número que está antes da barra. A barra, ela é substituída pelo traço e o número que está depois, ó, 0,25. Depois vem o prescrito. Eu tenho o prescrito aqui, ó, 10.000 unidades. Então, unidade embaixo de unidade, 10.000 unidades. Do lado da unidade, X. Então, é o meu prescrito. E aí, eu vou para o cálculo. Então, primeiro eu vou multiplicar o número vezes o X. E depois eu vou multiplicar o número de baixo com o número de cima. Ou o número de cima com o número de baixo. Então, 5.000 vezes X. Fiz de um lado, vou para o outro, símbolo de igual. 10.000 vezes 0,25. Então, 5.000 vezes x é igual a 5.000x, igual 10.000 vezes 0,25 é igual a 2.500. Fiz a multiplicação, vou para a divisão. Então, x é igual a 2.500 dividido por 5.000. O 5.000 que está antes aqui do x, ó, ele vai para a divisão. Então, x é igual a 0,5 ml. Né? Então, nós iremos aspirar 0,5 ml da ampola, que é igual a 10.000 unidades de heparina. Para essa medicação aqui, eu posso usar tanto a seringa de 1 ml quanto a seringa de 3 ml. A seringa de 3 ml, ela vem graduada a cada 0,5. Tá? Então, vem escrito lá 0,5, 1, 1,5, né? 2, 2,5 e 3. E cada tracinho entre esses números equivale a 0,1. Então, eu consigo usar a seringa de 3 ou a seringa de 1. Então, vamos praticar aí o cálculo de insulina e heparina. Eu deixei aí alguns exercícios, tá? Para vocês praticarem, né? Pôr a aula em prática. Onde tem aí para vocês aí 11 exercícios entre insulina e heparina, tá? Né? Aqui foram as referências que eu usei, tá? E obrigada aí pela atenção. Até a próxima aula.